Oi, gente, bom dia. Como eu disse para vocês, o objetivo da nossa aula de hoje é realmente focar na correção dos exercícios, né, pra gente não deixar nada aí para trás, tá? Então, a primeira pergunta, lá da página 41, ela fala o seguinte: a principal diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Então, assim, o microscópio óptico, ele vai usar, então, a luz, né, para a observação da imagem, do tecido que a gente está olhando, da célula, enfim, no microscópio. E o microscópio eletrônico, ele vai fazer a utilização dos feixes de elétrons. O microscópio eletrônico, ele consegue aumentar até 10.000 vezes o que a gente está observando, tá? Então, o poder de resolução é maior. Então, o microscópio eletrônico utiliza feixes de elétrons, o microscópio óptico utiliza a luz. O poder de ampliação do microscópio eletrônico é muito maior do que o do microscópio óptico. A segunda pede para a gente comparar, então, as células procarióticas com eucarióticas, indicando quais são as estruturas presentes em cada uma delas. A procariótica, tá? Então, ela não tem a membrana nuclear. Basicamente, ela vai ter membrana, citoplasma, núcleo, né? E o material genético disperso no citoplasma. Lembrando que elas podem conter cápsula, ela pode conter as fibras, ela pode conter flagelo, mas a estrutura básica é membrana, citoplasma e material genético, tá? E a ausência da membrana nuclear. Já as células eucarióticas, além dela ter a membrana nuclear, ela tem todas as organelas mais complexas, além dos ribossomos, no seu citoplasma. A procariótica também tem ribossomos, tá? Então é a única organela presente nas duas células também. Gente, lembrando que se vocês tiverem dificuldade para pegar, vocês podem parar o vídeo e voltar aí, né, me fazer repetir de novo a resposta. A 3 é o seguinte: classifique cada grupo de organismos citado a seguir quanto ao tipo de célula que apresenta. Então, a gente tem plantas, bactérias, fungos, as arqueobactérias, as algas, os animais e os protozoários. Então, a gente tem, como células procarióticas, as bactérias e as arqueobactérias. São os únicos dois grupos, tá? E como células eucarióticas, então, nós temos as plantas, os fungos, as algas, os animais e os protozoários. São todos grupos eucarióticos, tá? Então, lembra lá, procariótico só bactéria e arqueobactéria. Arqueobactéria seria uma bactéria mais arcaica, por isso que ela tem a mesma estrutura aí da... Como é que fala? Da bactéria normal, digamos assim. Questão 4. Quais são os constituintes básicos da membrana plasmática? O que significa dizer que ela apresenta permeabilidade seletiva? Então, quais são os constituintes básicos? Nós temos fosfolipídios e proteínas, tá? Isso é o básico. Ela pode ter colesterol, ela pode ter glicoproteína, ela pode ter glicolipídio, enfim, mas fosfolipídio e proteína é o constituinte básico. O que significa dizer que ela tem a permeabilidade seletiva? Ela seleciona o que entra e o que sai de dentro da célula, tá? Então, basicamente, é isso. Quais as diferenças entre o transporte passivo e o ativo? Então, a principal diferença é a questão do gasto de energia, né? Transporte passivo é um transporte através da membrana a favor de um gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de energia. O transporte ativo é um transporte do meio mais concentrado por menos concentrado, ou seja, não é um processo natural, né? Porque o processo natural é ir do mais para o menos, e aqui ele está indo do menos para o mais, certo? Então, para que haja esse processo, eu preciso do gasto de energia, tá? Então, por isso que é chamado de transporte ativo. 6. Descreva o que ocorrerá em uma célula animal e uma vegetal caso cada uma delas seja colocada no meio hipotônico. Isso aqui é muito importante, tá? Então, meio hipotônico é um meio menos concentrado do que o interior da célula, certo? Então, eu tô falando que o ambiente onde ela se encontra está menos concentrado. Se está mais concentrado dentro da célula, qual que é a tendência da água? Entrar por osmose, certo? Se eu começar a entrar com a água em grande quantidade numa célula animal, vai chegar um momento que ela vai estourar, né? Porque vai aumentar muito a concentração, vai aumentar muito a quantidade de água dentro dela, ela estoura. Na célula vegetal, a vantagem dela é a parede celular. Então, ela vai começar a aumentar de quantidade, só que devido à parede celular, né? Ela aumenta de volume, mas sem sofrer ruptura, né? Então, ela se torna túrgida. Fora que a célula vegetal, ela tem um controle que a célula animal não tem, que é através dos vacúolos, né? Então, através do vacúolo, ela consegue fazer esse controle de entrada e saída de água, tá? Que é muito importante, tá? E a questão 7 é diferenciar endocitose de exocitose. Então, endocitose e exocitose se refere ambas a um transporte de moléculas grandes, tá? De moléculas maiores.
Então, a endocitose é a entrada de substâncias de grandes moléculas, seja por fagocitose ou pinocitose, seja moléculas sólidas ou líquidas, e a exocitose é a saída dessas substâncias também em bloco de dentro da célula. Tudo bem? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.